Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será sobre um homem. Quem foi Ramã? Você sabe quem foi este homem chamado Ramã? Vai saber quem é este homem. Mas a primeira informação que eu vou te dar neste momento é que ele foi um inimigo também do povo de Deus. Então vamos começando a fazer uma leitura bíblica. A leitura aqui será bem longa, mas é necessário para você entender a história deste vilão chamado Ramã. A leitura bíblica está localizada aí no livro de Esté, no capítulo de número 3, do versículo 1 ao 15, que diz o seguinte: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs-se o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei e se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgrides o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, não lhes dando ele ouvidos, o fizeram a saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele se tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos pôr as mãos em Mardoqueu, porque ele havia declarado que povo era Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que ele havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Ramã para cada dia, para cada mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não se cumprem as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se parecer ao rei, decrete que mantenha eu e porei as mãos dos que fizerem obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: Esta prata que te dá, como também esse povo, para fazeres dele bem que parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e, conforme tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, e o nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-lhe as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois impedidos pela palavra do rei, saíram-lhe a lei que proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Ramã se assentaram-se a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Ramã foi um alto oficial da corte do rei Assuero.
que está localizada aí, essa passagem que eu li para vocês, em livro de Esther, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Ele era filho de Amedata, como falou na leitura aí, o Agagita. A história de Ramã ficou marcada de uma forma muito negativa. Ele sempre é lembrado como um dos homens mais detestados da Bíblia. Já deu para notar aqui que este homem, ele deixou uma marca e um legado muito horrível. Esse nome, ele também pode ser pronunciado como Amã. Não veio, de certa maneira, para trazer benefício nenhum para ninguém. Nem para a família dele, nem para o rei daquele tempo, nem mesmo para ele próprio. Ele era o vilão de si mesmo e o vilão das pessoas. Você conhece pessoas que eles são vilão de si mesmos, eles fazem mal para si próprio, eles fazem mal para as pessoas ao redor e eles ainda fazem mal para a sua família, porque essa pessoa, ele não tem compaixão por ninguém, não tem amor por ninguém, são pessoas egoístas, egocêntricas, que quando estão lá em cima se acham o bambam da história, É só uma forma de falar. Essas pessoas se acham muito grandes, mas nós vemos que o fim dele foi trágico, foi muito triste. Triste por quê? Porque ele mesmo entregou a sua vida a um fim muito terrível. Então ele é muito detestável. A história dele é detestável porque conta que ele foi mal porque quis. Ele escolheu isso por causa do poder, por causa da ganância, por causa de querer mais do que os outros. Só porque uma pessoa não se prostrou para ele, ele foi lá, até que foi lá tentar fazer o mal, mas ele próprio cavou a sua sepultura. Cuidado com esse negócio de você querer cavar sepultura para os outros. Cuidado para você não querer fazer mal para os outros e o que você está fazendo para as outras pessoas não cair em cima de você. Porque a própria palavra do Senhor diz que aquele que faz uma cova cairá nela, Então cuidado com esse negócio de você querer destruir uma pessoa que não te fez nada, que não disse nenhuma palavra de mal contra você. Que se disse, mas foi um momento em que a pessoa achou que deveria falar, mas que você, de certa maneira, ficou frustrado, ficou triste, só por causa de uma palavrinha de nada. Cuidado com esse negócio de você colocar no coração ódio, raiva, rancor, de querer destruir pessoas que nem sequer fez mal pra você. Tem pessoas que não gostam de outros só de olhar. Não gostei desse fulano, não gostei desse ciclano. Não, esse ciclano eu tenho que destruir. Não, essa ciclana aí eu tenho que acabar com ele, tenho que acabar com ela. Então tem pessoas igual a Ramã, que enquanto ele não faz o mal que ele quer, ele não sossega. Então, já é o primeiro sinal aqui e primeira lição que você tem que aprender aqui com este homem. Não seja como Ramã, não seja como ele, tá? Que ele mesmo cavou a cova e ele foi enterrado nessa cova que ele fez para tentar matar aí Mardoqueu e todo o povo, que eram os judeus daquele tempo. Que também a rainha Esther era também descendente desse povo. Vamos ver aqui o desfecho dessa história. O pouco que se sabe de Ramã está registrado no livro de Esther. Livro que ele é apresentado pelo escritor bíblico como um grande vilão. Ele não era mencionado em nenhum outro livro na Bíblia. Ramã possivelmente é um nome persa, assim como o nome de seu pai, Amedata. Ele fez oposição ao rei Assuero por tentar exaltar Mardoqueu. Mas olha só, a identificação que temos como é um agagita, que era o Ramã, sugere algumas conexões. E quais são elas? A conexão aí que Ramã tem é com Agag, o rei dos Amalequitas, que fez a oposição ao rei Saul. Você vai ler 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 47 e também 1 Samuel 15, versículo 35.
Para você aí conhecer um pouco mais sobre os amalequitas e essas histórias aí, eu vou colocar aqui logo abaixo na descrição dessa mensagem 2 mensagens. A primeira, o obedecer é melhor do que o sacrificar, que conta um pouco da história de Saul e também a história do profeta Samuel, porque Samuel foi quem aí ungiu a Saul e falou para ele matar o rei Agag e ele desobedeceu. Então você pode ouvir e se edificar novamente. Amã é descendente aí, tem ligação e conexão com os amalequitas, né? Ele era filho de Amedata, a Agagita, né? Vem de conexão com os inimigos amalequitas. Esse povo era inimigo de Israel. Então, talvez o livro de Esther mostre um descendente desse povo, mas fez querendo destruir o povo de Deus, numa época em que os amalequitas praticamente já tinham desaparecido. Olha só o primeiro ponto negativo aqui. Ramã era orgulhoso. Olha, a Bíblia diz que Ramã recebeu uma promoção do rei Assuero, né, que era o rei daquela época que ele reinou lá. E ele foi exaltado sobre todos os príncipes do império. Então, conforme as ordens do rei, todos os servos tinham que se prostrar perante Ramã. Todos os obedeciam a essa ordem, exceto quem? Exceto um homem chamado Mardoqueu. Aqui vale saber que não havia nenhuma proibição da lei mosaica que impedia que um judeu se prostrasse diante de reis e pessoas honradas. Então, a recusa de Mardoqueu em se dobrar diante de Ramã podia ter alguma relação com as origens de ambos. Se Ramã realmente era um descendente de Agag, então é compreensível que, como um judeu, Mardoqueu não se prostrasse e recusasse honrar um representante do inimigo histórico do seu povo. Então você já entendeu aí que não tem como uma coisa colar com outra, não tem como aí ter compatibilidade, porque Ramã, ele era descendente do inimigo do povo de Deus, que eram os amalequitas, e Mardoqueu era descendente dos judeus. Então, o Senhor Deus tinha dito para Saul matar os amalequitas, porque eles eram idólatras, eles eram muitas coisas, os amalequitas. E eles habitavam no deserto do sul de Canaã e viviam como um regime seminômades. Eles também são chamados, na narrativa bíblica, como o povo de Amaleque. Nós vimos que os amalequitas, eles eram inimigos do povo de Israel. E o primeiro confronto entre eles foi entre Israel e os amalequitas em Refidim, no deserto de Sinai. Um ataque ordenado pelo povo amalequita, entenderam? E eles foram ali querer destruir o povo de Israel. E os amalequitas foram contra Moisés, Arão e Ur. Então esses dois sustentaram a mão de Moisés para que o povo de Deus vencesse a guerra contra os amalequitas, que eram os inimigos do povo de Deus. Resumindo, os amalequitas nunca foram amigos do povo de Israel. Então por isso que Ramã, de certa maneira, ele era descendente e inimigo desse povo chamado judeu, e que Mardoqueu era um judeu. Então havia aí uma discrepância, havia uma desafinidade. Por quê? Porque Mardoqueu servia a Deus, adora ao Deus de Israel, e Ramã não servia a Deus, era descendente dos inimigos do povo de Deus, né? Nessa parte você já entendeu tudo. Então, por isso que Mardoqueu, ele, de certa maneira, por isso que Mardoqueu não se prostrava. E ele estava certinho mesmo, não pode se prostrar ao ser humano, né? Porque temos que adorar somente a Deus, respeitar sim, né? Honrar as pessoas, porque a Bíblia diz da honra que tem honra, mas se prostrar para adorar, para colocar aquela pessoa como Deus, não pode. Então, diante dessa atitude de Mardoqueu, Ramã revelou todo o seu orgulho e prepotência.
Sua ilusão de grandeza não lhe permitiu conviver com a ideia de que um único servo se recusasse a se prostrar diante dele. Olha só o segundo ponto de pecado de Ramã, a perversidade dele. Ramã não era apenas um homem orgulhoso, ele era soberbo. Você conhece pessoas assim? Orgulhoso e soberbo? Se você conhece, faz um favorzinho para essa pessoa, se você gostar dele ou dela, dá um conselhinho, fala para ele e para ela. Olha, você sabia que esse comportamento seu, esse jeito seu vai te destruir? Porque tem gente que tem medo de falar a verdade para as pessoas. Não é assim, não. Quando nós amamos alguém, quando nós temos amor por alguém, mesmo que aquela pessoa seja orgulhosa, soberbo, nós temos que falar a verdade para essa pessoa. Para ele ou para ela abrir os olhos. Olha, fulano, esse comportamento seu de orgulho vai destruir você. Essa soberba vai te destruir. Olha só o que aconteceu com esse Ramã aqui, que era também soberbo e orgulhoso. E ele era perverso também. Então ele ficou ofendido aí com a atitude de Mardoqueu. Ele não queria se contentar em penalizar somente o seu desafeto. Ramã, ele queria muito mais. Ele queria destruir todo o povo judeu daquela época, Então Ramã começou a conspirar contra os judeus, conseguiu fazer com que o rei Assuero permitisse que ele levasse adiante seu plano. Ramã foi tão persuasivo que o rei lhe autorizou a expedir decretos reais. Você vai ler Esther capítulo 3, versículo 10. Você percebeu aí? O diabo, ele tem horas que ele usa esse tipo de gente, perverso, orgulhoso, mau, soberbo, para persuadir, para que coisas ruins aconteçam com pessoas inocentes, só porque a pessoa, de certa maneira, não aceitou se prostrar, não se rendeu. Aí vem uma pessoa que não tem o que fazer. Aí o diabo usa a pessoa, A pessoa já deu brecha ali e vai e usa a própria fala dele, fala dela, para convencer pessoas que também de alguma maneira estão inocentes, para fazer mal para os outros, para fazer mal para as outras pessoas. Mas isso não tem, de certa maneira, nenhum final feliz. Todo mundo, um dia que faz mal para alguém, independentemente de quem seja, vai ter um final muito triste. De alguma maneira vai acontecer alguma coisa, essa pessoa se arrepende enquanto é tempo, ou não terá tempo de arrependimento, porque quando a gente se arrepende de verdade, nós mudamos de comportamento. Quando nós nos arrependemos, nossa mudança ela é visível com as atitudes, com o nosso comportamento, até com a nossa fala. Muitas vezes nós temos a língua felina, nós temos a língua muito cortante, de certa maneira, para querer ferir alguém que não merece. Porque se for para falar com uma pessoa que está precisando ouvir e receber aí um chacoalhão, tudo bem, você pode falar, porque o Senhor, ele te dá essa autoridade. Mas tem pessoas que não precisa você falar dessa maneira. Então, o Ramã, ele usou o que ele sabia, que era manipular as pessoas. Ele manipulou o rei Assuero para conseguir destruir o povo judeu. Olha só o que aconteceu. Todo esse ódio que Ramã sentia é porque tá bem nítido que ele estava com ódio de Mardoqueu e do seu povo. Então, o decreto que ele fez foi enviado cartas às províncias do império. E essas cartas diziam que todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia fossem destruídos e mortos, aniquilados e seus bens saqueados. Você tá vendo? O decreto foi para matar qualquer pessoa. Olha, ele não deixou escapar nem as crianças, nem os velhos. Ele disse, mata tudo. Olha a maldade deste homem, mata tudo. Extermina tudo. E depois que vocês exterminar aí, esse povo, saqueiam, toma tudo que é deles. Você entendeu? Ele tá pegando uma coisa que não é dele. Ele, além de matar inocente, além de matar pessoas inocentes, ele queria ainda roubar, saquear, tomar o que não era dele. Isso já passou, foi do limite. Olha a maldade desse homem. Mas Deus é tão poderoso que olha o que aconteceu.
Olha o livramento que Deus deu ao povo de Israel. Mardoqueu e ao seu povo. O livramento de Deus foi muito grande. E a morte de Amã também foi muito terrível para ele. Ele mesmo cavou a própria cova dele, né? Como eu disse. Olha só, foi nesse contexto que Deus fez com que Esther, a rainha Esther, que foi um instrumento de sua providência, né? A rainha Esther que foi escolhida como rainha no lugar de Vasti. Eu vou colocar aqui no início dessa mensagem, vai aparecer aqui, ó. Ouça aí essa mensagem de rainha Esther, porque você vai contar um pouquinho dessa história de Ramã também. Então, a rainha Esther, ela foi escolhida primeiro por Deus para reinar no lugar de Vasti, que não quis ir até o rei Assuero, e ele destituiu ela e colocou outra rainha, que foi a Esther, no lugar de Vasti, porque ela não quis ir. Então, a rainha Esther, ela foi escolhida por Deus, e ela era judia. Ela era prima de Mardoqueu. Mardoqueu criou ela como filha. Então ela foi o socorro e o livramento que Deus usou aqui na terra para livrar o povo da morte da mão de Ramã, né? Então a jovem, que havia sido criada justamente por Mardoqueu, havia se tornado uma esposa de Assuero. Então Mardoqueu lhe contou sobre a terrível condição dos israelitas naquele momento. Depois de uma relutância inicial, Esther prometeu interceder pelo seu povo diante do rei. Ela não podia entrar na presença do rei Assuero sem ser chamada, pois se o rei não estendesse o cedro para ela, ela morreria, mas ele estendeu o cedro. Mas tudo era um propósito de Deus. Deu certo. Ela entrou na presença do rei com sabedoria e conseguiu desmascarar Ramã diante do rei Assuero. Antes, porém, Ramã havia se obrigado a honrar a Mardoqueu. Isso porque Mardoqueu foi quem havia denunciado 2 guardas que queriam matar o rei Assuero. Quando descobriu, ele decidiu honrar Mardoqueu. Então chamou Ramã e lhe perguntou que deveria suceder ao homem a quem o rei há de honrar, a quem o rei se agradava. E o orgulhoso Amã pensou que o Assuero estivesse falando dele. Não tem pessoas que você está falando uma coisa para ele, ou você está perguntando qualquer coisa, a pessoa está achando que é para ele ou para ela, só que na verdade não é. Pois é, olha o que aconteceu aqui. Tem pessoas que eles se enganam, né? Eles se acham tanto que eles acham que tudo que nós estamos falando, tudo que as pessoas estão falando a respeito deles, a respeito delas. E na verdade não é, de outras pessoas, ou até mesmo de outras situações, né? Por exemplo, eu estou aqui falando da palavra, né? Estou contando a história de Ramã. Tem pessoas que podem dizer assim, olha, ela está contando aí, ela está falando de mim, ela está contando minha história, certo? Tem coisas aqui nessa história de Ramã que é para você mesmo, porque tem coisas que nós, né, todos nós temos que colocar em prática a não fazer o que Ramã fez, que era ser orgulhoso, soberbo, querer o que não era dele, querer matar as pessoas, querer saquear o bem das pessoas. Isso tudo aí é coisa ruim do mal, né? Mas ele achou que era para ele achou que ele queria ser honrado. O rei chegou para ele e perguntou: Ramã, o que eu faço? Um homem a quem o rei se agrada. E ele achou que era pra ele achou, sou eu. Sou eu. Não, o rei quer me agradar, porque sou tão todo poderoso que o rei, ele não aguenta, ele quer me honrar. Só que o rei não queria honrar a Ramã. O rei queria honrar Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele ele descobriu uma trama de Bigdan e Teres, né? Que eram os 2 eunucos do rei, que eles eram guardas do rei, e eles queriam matar o rei Assuero. E Ramã achou que a bênção era para ele. Cuidado desse negócio de você dizer assim, nossa, isso é para mim. Mas na hora Deus não tá falando com você. Deus não vai te dar isso aqui não. Por quê? Porque você, de certa maneira, eu digo você, tô falando de pessoas que têm esse espírito maligno de soberba, pessoas ruins, de pessoas orgulhosas. Cuidado com esse negócio de você dizer, é pra mim, e você achar que é pra você, sendo que o seu coração é ruim, sendo que você é soberbo, você é maligno, tipo, toda coisa que não presta. Tô falando desse tipo de gente, eu não tô falando de gente boa, eu não tô falando de servo verdadeiro, eu não tô falando de serva verdadeira, eu não tô falando de mulher de Deus, de homem de Deus, eu tô falando de gente como Ramã,
Então, se você se identifica como Ramã, eu quero dizer pra você, cuidado com esse negócio de você achar que tudo é pra você. Ah, tá falando comigo. Aí ela tá falando comigo. Aí ele tá falando comigo. Olha, essa palavra aí que ela tá dizendo é pra mim. Claro que se tiver palavra de correção pra você, que te tocar, né? Sacará pra servir, no sentido assim de o que Deus está falando aqui e ao encontro do que você precisa de mudar, aí é pra você sim. Mas se for uma pessoa que Deus quer honrar, como aconteceu com Mardoqueu, porque Mardoqueu descobriu a trama ali daqueles homens, 2 homens ali, daqueles 2 eunucos, Bigtan e Teres, entendeu? Se você for uma pessoa justa que tá vendo o que tá acontecendo e você, olha, denuncia o que tá acontecendo, aí você vai ser honrado por Deus. Deus vai fazer alguém lembrar de você para você ser honrado. É porque foi escrito no livro das crônicas o que Mardoqueu tinha feito. E um dia o rei não conseguiu dormir. Olha, lê aí os livros das crônicas para me saber o que está acontecendo. Aí foram leram lá e encontraram que Mardoqueu denunciou esses 2 eunucos que queriam matar o rei. Então, o Ramã, ele era tão inconsequente, ele era tão imprudente, ele era tão louco, tão doido da cabeça, que ele achou que a honra era para ele. E não é para ele, não era para ele a honra. A honra era para Mardoqueu, que era um servo de Deus, que foi levantado da terra para criar a rainha Esther, a futura rainha que foi no lugar de Vaste, né? Então ele foi forçado a construir, diante de todas as pessoas ali, há uma fala dizendo assim: este é o homem que o rei se agrada. Então, o homem que ele queria matar e humilhar, ele teve que vestir as vestes reais do rei, porque ele queria que fosse para ele, né? O rei perguntou: Ramã, o que eu faço aí para honrar alguém que o rei se agrada? Ele disse: olha, senhor, você vai pegar as vestes reais, você vai pegar a sua coroa real, a sua melhor roupa, você vai pegar o melhor cavalo que você anda, aquele cavalo real, e vai colocar essa pessoa, e vai colocar um dos príncipes grandão aí para puxar o cavalo e falar assim: este é o homem que o rei se agrada, este é o homem que o rei se agrada. E olha, ele pensava que era para ele, se equivocou completamente. Cuidado com esse negócio de você dizer que as coisas é pra você, que não é. Tô falando de você, Ramã. Estou falando de Ramã, pessoas como Ramã. Tô falando pra você, Ramã. Cuidado, viu? Você achar que é pra você e Deus quer honrar outra pessoa, uma pessoa sincera, uma pessoa humilde, uma pessoa que não puxa tapete de ninguém, que não engana de ninguém, que não mente, que denuncia o pecado, que denuncia o que tá errado mesmo. Porque aqueles 2 homens queriam matar o rei, ele denunciou, ele viu e denunciou. Então, se você é cúmplice, se você aceita o erro das pessoas, se você é omisso e omissa, você pode ficar bem longe das bênçãos de Deus, porque Deus não se agrada desse tipo de gente. Por causa da raiva que Ramã sentia, ele chegou a construir uma forca para Mardoqueu, para matá-lo. Mas, ironicamente, foi ele mesmo quem foi morto nela. Você viu que eu falei pra você que Ramã cavou a sua própria sepultura? Tem gente que cava a sua própria cova. Cuidado com esse pessoal aí que anda falando coisas que não são verdade de outras pessoas, e na hora essas próprias pessoas que estão falando mal aí vai cair na sua própria cova, vai fazer a cova e vai cair nela. Cuidado, você tem que ter muito cuidado com esse negócio de falar coisas que você não viu, que você não sabe. Olha, se você não sabe da história toda, não fale, não comente nada. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Por quê? Porque senão você vai acabar com uma Ramã aqui, morto. Ele fez uma forca para matar Mardoqueu e na hora ele mesmo foi enforcado na própria forca que ele fez, porque ele achou que ia matar Mardoqueu, o homem que estava andando direito, que estava fazendo tudo certo. Então, se você é uma pessoa que está trabalhando direitinho, que está fazendo as coisas direito, que não prejudica ninguém, que denuncia o que está errado mesmo, se está errado é errado, se está certo está certo. Se você é uma dessas pessoas, Deus vai te honrar. Mas se você é um Ramã da vida, se você quer fazer as coisas do seu jeito, da sua vontade, com a sua força do braço, você não vai conseguir nunca. Porque Deus não trabalha desse jeito não. Esse negócio de força do braço não é por força nem por violência, mas é através do Espírito de Deus, é Ele que faz. Então, o que aconteceu?
quando ele foi exposto como o homem mau perante o rei, que a rainha fez ali um jantar, um banquete, e foi revelado que Ramã queria matá-los, que ela pediu a vida dela de volta, ele temeu o pior. Desesperadamente, né, ele tentou rogar por sua vida a rainha Esther. Nesse momento, ele acabou até sendo acusado de assediar a rainha, a Esther. Então, ali o seu destino final foi selado, né? Como está escrito em Esther, capítulo 7. Você pode ir lá fazer essa leitura lá, que você vai ver essa história todinha, bem direitinho. Então, com a desgraça e a morte de Ramã, Mardoqueu assumiu oficialmente sua posição. Apesar de não ter sido possível revogar o decreto tramado por Ramã lá atrás, um novo decreto foi expedido. Esse novo decreto anulava a eficácia do primeiro e concedia aos judeus a condição de se defenderem de diante de seus inimigos. Você está vendo aí? O decreto que Ramã fez foi anulado, mas não poderia, né, ser anulado totalmente. Mas houve um outro decreto que os judeus poderiam lutar. O que Deus está falando aqui para nós? O Senhor está falando que Ele vai dar armas para nós, mas não armas para matar ninguém, não. Desse tipo de coisa, não. O Senhor, Ele vai nos dar estratégia para contra nossos inimigos, como para nos defender. E como é que nós fazemos isso? Nós servimos a Deus orando, buscando a Deus, intercedendo, pedindo para o Senhor nos dar livramento. Deus é que é o nosso defensor, é o nosso juiz, é o nosso advogado. Não vamos lutar com as nossas forças, não, porque com as nossas forças nós não conseguimos nada. Então o Ramã, o inimigo do povo de Deus, foi enforcado na forca. Ele fez uma forca para Mardoqueu, mas o que aconteceu com ele? Ele foi enforcado na sua própria armadilha, na sua própria forca. Então cuidado, você que está tentando aí querer fazer montinho contra o servo de Deus, você está querendo fazer forca para enforcar servo do Senhor, cuidado para você não ser enforcado na sua própria armadilha. Que você não caia na tentação de ser igual a Ramã. Cuidado, tudo o que o homem plantar, isso também ele colherá. Deus abençoe vocês.